Já já mil e uma utilidades. Decidi que eu vou fazer as unhas aqui com vocês. E a gente vai batendo um papo, né? Enquanto eu faço as minhas unhas. Eu acabei de lixar. E ela tá assim, quadradinha mesmo. Tá bem curtinha. Eu não gosto de unha grande e também várias delas estavam quebradas. Então eu lixei bem pra igualar o tamanho de todas. Desde que eu voltei do Brasil, eu tenho feito eu mesma a minha unha em casa. Não sei se vocês lembram que eu tava fazendo no salão, mas depois que eu voltei, eu pensei melhor e falei pra mim mesma, por que eu tô pagando tão caro? Porque é muito caro fazer as unhas aqui. Acho que a mão eu pagava, sei lá, 50 ou 60 dólares. Se eu não me engano, era isso. Então eu pensava, por que eu tô pagando tão caro? Se eu sei fazer as minhas unhas. E eu tinha muita agonia com aquela esmaltação em gel, porque a minha unha, ela cresce rápido. Eu vou passar, eu não tenho muitos esmaltes. Eu vou passar esse aqui que eu comprei agora no fim do ano, da S, que é muito lindo. Eu não sei se vocês conseguem ver, que ele é um rosinha, mas ele tem uns brilhinhos bem sutis, bem delicado. E deixa eu colocar aqui para vocês verem o nome e a numeração dele. Tem uma youtuber que eu gosto muito, que ela sempre faz esses tipos de vídeo, fazendo as unhas dela e batendo papo. E se tem uma coisa que eu gosto muito de incluir nos meus vídeos, são coisas que eu assisto em outros canais, que eu acho muito legais, e eu penso, por que não, né? Por que não fazer também? Se é algo que eu gosto de assistir, talvez as pessoas que me assistem vão gostar também de acompanhar isso. Vou até deixar o canal dela aqui embaixo, que eu adoro. É a Vanessa, ela mora lá em Portugal. E eu acho os vídeos dela muito gostosinhos de assistir. E, gente, como vocês viram, eu falando com a minha mãe, né, no telefone, eu tenho ligado pra ela e pro meu pai umas 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, porque tem um fuso horário, né, de 14 horas até o Brasil. Então, no período da tarde, que é o período da madrugada no Brasil. E o meu pai, ele fez uma cirurgia, ele precisou viajar até para São Paulo para fazer essa cirurgia. E aí eu tenho ligado para eles para mostrar que eu tô ali pro que eles precisarem. Porque às vezes acaba acontecendo isso, né? Tem aquela impressão de que, porque você foi embora, que não pode ser só porque você foi embora que você vai virar as costas para sua família e, enfim, não tá presente. A gente tem que tentar estar presente da maneira que dá. E no momento é assim que eu tenho conseguido, eu ligo, pergunto como eles estão, cuido deles mesmo de longe, que vocês sabem que conforme os nossos pais vão envelhecendo, a gente se torna os pais deles, né? A gente tem que cuidar, puxar a orelha, chamar atenção quando precisa. E eu sou filha única, então eu cuido bastante deles, fico em cima
pergunto se estão se alimentando bem, tomando água, se exercitando, fazendo tudo direitinho. É até engraçado, porque até nas consultas médicas, a minha mãe grava o médico falando com meu pai e depois me manda para mim saber exatamente todas as orientações do médico e até mesmo ficar em cima, né? Para seguir tudo direitinho. E eu gosto, eu me sinto, mesmo que eu tô aqui do outro lado do mundo, eu sinto que eu tô presente ali na vida deles. Eu já, desde cedo, coloquei roupa de academia, porque a minha intenção é ir na academia assim que eu terminar de fazer as unhas. Preciso fazer algumas coisas, né? Eu preciso ir lá na biblioteca para pegar internet, para fazer umas coisas no computador. Então eu preciso ir lá. E aí eu já vou aproveitar e vou na academia. Também preciso passar no mercado. E vai ser isso. Já vou aproveitar e levar meu livro para terminar de ler hoje. Faltam poucas páginas. Ele é um livro curtinho, então não vai demorar para terminar. Terminei de tirar as cutículas. E o creme que eu usei é um creme qualquer de mãos, tá? E aí eu sempre começo passando um fortalecedor de unhas ou alguma base embaixo do esmalte. Eu sempre dou uma... E deixa eu contar pra vocês, né? Logo quando eu voltei aqui pra Austrália, que eu fiz aquele vídeo, eu falei que aconteceram várias tretas que eu ia contando pra vocês aos pouquinhos, né? E aí agora eu vou contar a maior delas, que foi... Eu já contei, né, da reação... Eu não sei se eu já contei que eu tive uma reação alérgica. Me contem aí nos comentários. Se eu não contei, eu conto no próximo vídeo. Mas eu vou falar pra vocês o maior perrengue de todos que eu passei nessa ida ao Brasil, que foi a minha volta pra casa. Bom, gente, é o seguinte. Eu comprei a passagem mais barata que tinha disponível. E aí, quando você pega essas passagens, você faz várias escalas, você pega vários voos. E o que aconteceu é que eu troquei Minas para São Paulo, depois São Paulo, Chile, Chile para Nova Zelândia e Nova Zelândia para cá. Foram 4 escalas. Agora eu vou começar a passar o esmalte. Eu ia fazer escala na Nova Zelândia e o que acontece é que quando você faz escala lá, você precisa ter um visto, ou o visto, obviamente, de turista, ou um visto de trânsito, que é apenas para você trocar de avião lá e ir para o seu destino final. Você não vai ficar lá no país, você não vai oficialmente entrar no país, né, passar pela imigração e tal. Então, você precisa desse visto de trânsito. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz antes de sair daqui da Austrália. Acho que antes de comprar minha passagem para ir para o Brasil, eu fiz esse visto de trânsito. Porque podia acontecer, né,
de eu comprar uma passagem de ida ao Brasil que fazia escala até a Nova Zelândia. O Felipe, por exemplo, aconteceu isso com ele. A gente não foi até o Brasil juntos, porque cada um ia para um estado diferente. Então, ele fez escala na Nova Zelândia na ida e eu não fiz. Mas a gente já fez esse processo que é bem barato. É que uns $17 para aplicar esse visto de trânsito. Enfim. E aí, quando eu tava para vir embora, eu fiquei lá um tempo com os meus pais no aeroporto e tal. Cheguei bem cedo. Aí eu fui, o meu primeiro voo até São Paulo eu ia de Azul. Depois, de São Paulo até o Chile, eu pegava a Latam. E do Chile para Nova Zelândia, eu pegava a Latam de novo. E na Nova Zelândia, para Melbourne, eu pegava Jetstar. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei, fiz o meu check-in pro voo até São Paulo, na Azul, deu tudo certo. Porque o que acontece é que quando você faz viagem internacional, você não pode fazer o check-in pelo telefone online, né? Em casa. Você tem que fazer presencialmente, porque eles precisam ver se você tem o visto para entrar no país ou não. Porque se você não tiver o visto, você nem entra no voo. Então, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu check-in. Só que eu achei estranho, porque o que acontece? Quando você faz o check-in normalmente, né? Quando você faz o check-in para uma viagem internacional, você já pega ali as suas passagens para os próximos voos. Todos os tickets de voo, eles te dão ali no primeiro check-in que você faz. E isso não aconteceu. Eu só recebi a minha passagem até São Paulo. E aí, o meu pai falou para mim, por que você não vai lá na Latam e tenta já fazer o seu check-in, porque você vai chegar lá em São Paulo, já quase meio em cima. Então, para facilitar a sua vida, já tenta fazer o check-in aqui e aí você já vai para lá com a sua passagem na mão. Eu falei, tá bom, boa ideia, vou fazer isso, porque eu ia em São Paulo, eu ia chegar no aeroporto com voos domésticos, né? E ia ter que ir no aeroporto internacional. E aí você tem que pegar um ônibus que vai de um lugar pro outro, porque não é pertinho assim. E aí eu fui fazer isso. Quando eu cheguei no guichê da Latam, o rapaz falou, não, você não vai embarcar porque você não tem visto para Nova Zelândia. E eu falei, como assim? Eu tenho visto para Nova Zelândia. Ele, não, aqui no nosso sistema não consta que você tem o visto da Nova Zelândia. Gente, eu fiquei mal na hora. Entrei em desespero. Eu abri o aplicativo, porque sim, o governo da Nova Zelândia tem um aplicativo para isso, que se chama NZeta. E lá tava que o meu visto tava assim aprovado, que tava tudo certo. Mas o rapaz da Latam falou que não, que eu não ia ter a minha passagem para ir embora para casa, porque não constava para eles que eu tinha visto. Gente, eu, sei lá, perdi o meu chão na hora. Fiquei muito, muito, muito nervosa e eu, inclusive, pedi para ele olhar no meu telefone que eu tava ali com o aplicativo aberto, com a numeração e tudo.
ele não quis nem olhar, assim, uma empatia zero. Eu estava nesse dia eu vi o quão é importante você ter algo que identifique que você precisa, né, tem necessidades especiais, e o quão importante são as filas prioritárias, porque foi a única vez da minha vida que eu usei fila prioritária e as coisas prioritárias, sabe? Até então, eu tinha muita vergonha, né, de fazer isso, mas nesse dia eu vi o quão importante foi, porque eu comecei a entrar em crise lá no aeroporto. Para você que tá chegando agora, eu sou autista nível 1 de suporte. Eu comecei a ficar muito nervosa, a minha mãe achou que eu fosse desmaiar, eu tremia, eu comecei a passar muito mal. E aí ele me mandou para um guichê lá de uma outra moça, que também era da Latam, e essa moça falou, não, realmente não tem jeito, e se você quiser, eu posso até remanejar aqui, mas você vai ter que pagar 7 mil reais. Gente, eu fiquei desesperada, pronto. Não volto mais, meu marido aqui e eu lá no Brasil. E, enfim, eu sei que eu fiquei desesperada com isso tudo, fiquei muito nervosa, liguei para o meu marido e ele já diretamente fez o meu check-in de tudo do voo que eu ia pegar na Nova Zelândia, de tudo, para mim ter a passagem na mão, e falou para mim, nossa, ele é um anjo, assim, sério. Os meus pais estavam nervosos também, e eles também não sabiam muito o que fazer, porque eles nunca viajaram para fora, né, não fazem ideia do que fazer, né, nessa situação. Nem eu sabia o que fazer, era a minha primeira viagem sozinha internacional. Então, eu fiquei muito nervosa. E aí o meu marido falou assim, ó, vai para São Paulo, só vai. Você chega lá e mostra o seu visto, mostra a sua passagem que você tem da Nova Zelândia até a Austrália, vai até para São Paulo. E aí eu fui. Eu não consegui nem me despedir direito dos meus pais, de tão nervosa que eu tava. O tempo inteiro a minha viagem de Minas até São Paulo foi horrível. Eu acabei com todos os meus dedos. Cheguei lá com as minhas unhas, não as unhas, né, mas em volta, sangrando. Puxei toda a minha pelezinha aqui, roí a unha até sangrar. Foi horrível. Eu cheguei lá fazendo exercício de respiração, porque eu tava sozinha e eu queria estar lúcida para pedir por ajuda, para pedir que alguém me ajudasse a vir embora para casa. Porque se não desse certo, eu não sei quando eu viria, porque a passagem é muito cara. E eu já tinha pago, né, pela minha passagem para vir para casa, e eles estavam falando que eu não ia vir. E aí, o que eu ia fazer? E o ótimo disso é que eu tava assim, eu já tava assim, tendo uma crise ali. E eu peguei esse voo, já fui direto na fila preferencial, consegui entrar rapidamente no voo. Eu tava com o meu cordãozinho, né, que identifica necessidades especiais,
Então, eu já entrei na fila preferencial, sentei e fiquei lá. Por mais que eu estivesse nervosa, eu consegui sentar e sabe, tentar me acalmar. Fiquei conversando com meu marido até o voo subir. Eu acho que tinha Wi-Fi nesse voo, e aí eu consegui ir conversando com ele, que me ajuda bastante, ele me acalma bastante. Minha mãe também. E aí eu cheguei em São Paulo, super nervosa. A primeira atendente falou que realmente, que eu não tinha visto, que não sei o quê. E eu tentei novamente explicar que eu tinha visto, que eu precisava ir embora. E aí ela me passou para outra pessoa. E eu vou ser bem sincera pra vocês, eu fiquei meio de cara, sabe? Não com as atendentes, mas com a Latam mesmo. Porque só tinha uma atendente naquele horário, era à noite. E eu com necessidades especiais, entrando em crise, passando por uma situação super chata. Tive que esperar um tempão, porque ela, mesmo que eu tivesse atendimento prioritário, ela estava sozinha e tinha uma fila enorme de pessoas para entrar pro voo deles, né? Obviamente. E não tinha como ela parar e me ajudar. Então, isso eu acho que deveria ser repensado, porque eu tava numa situação ali bem difícil. Tava sozinha e tava só imaginando o que ia acontecer comigo se me dissessem, né, que eu não iria poder ir embora. Enfim, quando essa moça conseguiu me atender, depois de muito tempo que eu esperei, chegou uma outra moça lá para trabalhar e ela pediu para essa outra moça atender o restante das pessoas, que ela iria me atender. E imediatamente ela falou que ela sabia o que fazer, porque ela viu que eu tinha outros voos, né, com outras empresas. E aí, por conta disso, não aparecia no sistema deles que eu tinha visto para Nova Zelândia, porque eu iria trocar de avião. O que para mim não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Eles deveriam, independente se a pessoa faz, deveria ser normal, né? Porque todo mundo que viaja internacional precisa fazer escala. Então, como é que eles não vão ter ali disponíveis que eu tenho visto para Nova Zelândia só porque eu vou fazer uma escala e trocar o voo? Assim, não faz sentido nenhum. E aí foi isso que aconteceu, ela conseguiu resolver. Eu fiquei um bom tempo lá esperando. E quando ela conseguiu resolver, já estava perto de eu pegar o meu voo. Então eu saí correndo e é assim, não é tão simples. Você passa pela imigração, né? Porque você dá baixa lá que você tá saindo do Brasil. Aí você passa pelo raio-x. Às vezes eles abrem a sua mala, e olha, acho que em todos os voos que eu passei, eles abriram a minha mala. Nossa, todos os voos que eu peguei, eles abriram a minha mala. Todos. E aí, então, acontece isso. Eles abrem a mala, olham, nananã. E você tem que ficar ali, mesmo que você tá com pressa, mesmo que você tem que sair correndo, você tem que esperar todo esse processo acabar pra você ir. Por isso que você tem que chegar cedo, né? Principalmente quando a viagem é internacional. Ai, que saco, essa unha aqui não tá ficando legal.
ficando meio cagado isso aqui. Ai, eu vou tirar. Ai, que saco. Eu odeio quando isso acontece. Quando eu entrei no meu voo até o Chile, eu não vi mais nada. Eu apaguei. A minha crise foi tão intensa que quando eu sentei e relaxei, eu simplesmente apaguei. Mas enfim, novamente peguei a fila preferencial, consegui entrar primeiro. De início eu notei que a moça que chamava as pessoas para entrar, assim, me olhou meio, sabe? Meio como se, essa menina aí, essa menina não tem preferência nenhuma, tá só fingindo. Mas eu não tô nem aí, né, gente? Eu tenho o meu laudo psiquiátrico, o meu telefone, se quiser, querida, te mostro. Te dou o número do meu médico. Enfim, eu sei que eu não tava naquele dia nem aí pra nada. Eu só queria vir embora, usufruir dos meus direitos. Entrei junto com os idosos, sentei, sabe assim, eu nem vi o restante das pessoas entrar, não vi o avião decolar, eu simplesmente apaguei. O estresse foi tanto que o meu cérebro desligou, literalmente. E aí eu acordei e já tava no Chile. Acho que foram 5 horas de voo, se eu não me engano. Então eu dormi bastante, também passei algumas horinhas lá no Chile. E depois peguei mais algumas horas até a Nova Zelândia. Mas assim, depois disso foi de boa, foi tudo de boa, tudo tranquilo. Fui muito bem tratada nos aeroportos. Em todos os lugares que eu fiz escala, o pessoal me tratou super bem. Falei pra vocês, né, que quando eu fui pegar o voo até o Chile, a moça lá do aeroporto assim me olhou de cima e embaixo. Mas e inclusive ela até repetiu, essa fila, olhando pra mim, tá? Essa fila é apenas para pessoas que legalmente têm prioridade. E eu olhei para ela e falei, sim, querida, legalmente eu sou uma pessoa com prioridades. Então, só que quando eu entrei no aeroporto, quando eu entrei no avião, a aeromoça foi tão simpática, ela imediatamente viu o meu colarzinho, que é o de girassóis, né? Que o de quebra-cabeça é usado apenas no Brasil. Fora do Brasil, é reconhecido o colarzinho de girassóis. E aí a aeromoça me viu com o colarzinho, veio me perguntar quais eram as minhas necessidades. Eu falei que eu era autista. Ela me perguntou se eu precisava de ajuda para alguma coisa. Eu falei que não precisava, mas agradeci. Naquele momento, gente, a minha ajuda era apenas sentar e dormir o meu voo inteiro. Aquilo sim foi perfeito para mim. Eu não queria mais falar com ninguém, não queria, sabe, nada. Só queria sentar e dormir, porque eu fico numa exaustão imensa quando eu passo por situações assim. E eu sinto, assim, que, sabe, o meu cérebro precisa desligar. E desliga, de fato, porque eu não vi mais nada. Eu apenas apaguei, dormi o voo inteiro, só dei sinal de vida pra minha família quando eu cheguei no Chile.
Mas é isso. Esse foi o estresse que eu passei. Olha, não foi nada fácil. Infelizmente, não consegui ter uma despedida de qualidade dos meus pais, que é uma pena, sabe? Dar aquele abraço de... Não. Tanto eu quanto eles, a gente tava desesperado. Porque mesmo até se eles quisessem me ajudar, dizer assim, pagar uma outra passagem, eles não poderiam, né? Quem é que vai ter, assim, $7 mil, 7 mil reais, né? Pra, toma aqui. Eu tenho certeza que se eles tivessem, eles teriam me dado, mas... não tem como, sabe? E eu acho que, às vezes, as empresas deveriam treinar melhor os seus funcionários para ter mais um toque acolhedor, sabe? Porque eu senti muita falta disso em Minas, muita falta em relação à Latam, né? Porque eles viram que eu tava muito nervosa e não fizeram assim, sabe? Muito caso, assim, me ajudar. Poderiam, sabe, poderiam até ter ligado pra Latam em São Paulo pra tentar me ajudar, pra ver e tal. Imagina, se realmente é algum problema, e aí eu vou pra São Paulo, sabe? Vou pra lá sozinha. O que eu vou fazer lá, gente? Eu não tenho família, não tinha como... Eu ia provavelmente ter que comprar uma passagem de volta pra Minas, pra ficar com os meus pais, até eu conseguir comprar uma passagem nova. E provavelmente eu não conseguiria vir, né, pro Natal e Ano Novo, que é quando as passagens são ainda mais caras. Ai, foi muito tenso. Mas graças a Deus, tudo se resolveu. Já estou em casa, tomada banho, lavei o cabelo, dobrei as roupas que estavam aqui no varal. Só 2 peças ainda não estavam secas, mas com certeza com o sol que tá batendo aqui na janela, rapidinho vai secar. Bom, o que eu achei desse livro? Gente, é um livro muito bom. Óbvio, né? Machado de Assis. Esse aqui é um livro, ó, super fininho, muito rápido de ler. É até menos, eu marquei aqui, porque essa parte são questões de vestibular. E assim, não me interesso em saber. Então, o livro é apenas isso aqui. Muito, muito rápido, até quem, sei lá, não tem costume de ler livros grossos vai gostar de ler. Mas assim, no início,
eu tive um pouco de dificuldade para entender, assim, porque tem muitos personagens, um personagem, daqui a pouco já tá falando de outro personagem, então é um livro que você tem que ler com calma, mas assim, que no fim, no meio eu tava assim, não, eu acho que no início eu tava, será que eu tô gostando? Aí no meio eu comecei a entender. Depois eu não sei se eu tô entendendo bem. E no fim eu fico, nossa, faz todo sentido. Tipo, sabe aquele livro assim que você cai a ficha da realidade? Tipo assim, da vida, sabe? Nossa, é verdade. Realmente faz sentido isso. Tudo que aconteceu para ter esse final e faz você pensar que a vida é realmente desse jeito. E enfim, não vou dar spoilers, vale a pena a leitura. É um livro muito barato, paguei baratíssimo nele, acho que não foi nem R$20. E fino, você vai ler muito rápido. E é muito bom. Os clássicos têm esse poder sobre a gente de fazer a gente pensar, sabe? Em coisas da vida. Enfim, amei ter lido O Alienista. Então, eu vou colocar esse meu livrinho de volta na prateleira. Estou muito feliz que, de fato, estou conseguindo reacender essa chama, esse amor pela leitura. E eu já sei o livro que eu vou ler o próximo. Eu acho que eu vou... A minha meta, eu falei pra vocês, que era ler um livro por mês, né? Só que eu tô tão ansiosa pra ler esse livro, que eu acho que eu já vou começar a ler hoje. Mas espera, por que eu tô falando isso? Eu tive uma ideia brilhante. Eu vou ir... Tem uma praia aqui perto, dá, sei lá, 20, 30 minutos de bondinho até essa praia. E tem um pôr do sol lindíssimo. E aí eu decidi que eu vou ir lá assistir o pôr do sol hoje, nessa sexta-feira. Vai ser o meu plano de sexta-feira. Porque assim, todas as sextas, o Felipe sempre chega tarde, sempre trabalha até mais tarde, ou sempre tem jantar, sempre tem alguma coisa acontece sexta-feira no trabalho, sabe? E eles gostam muito de levar os funcionários, pelo menos do setor que o meu marido trabalha, eles gostam de levar eles para jantar. Então, acaba que eu fico aqui em casa, sozinha, não faço muita coisa. E aí eu decidi que eu vou ir lá assistir o pôr do sol, vou sentar na praia. E aí eu pensei, nossa, que momento perfeito enquanto eu espero o pôr do sol começar a ler esse livro, que é o próximo livro que eu quero ler. Eu tava muito ansiosa para ler ele. E só para dar um contexto, quando eu era criança, eu amava o filme desse livro, que se chama O Jardim Secreto. Eu queria assistir todos os finais de semana. Sabe quando existe a locadora? O pessoal aí dos anos 90 vai lembrar. E a gente ia nas locadoras com os nossos pais, alugar filme, não existia Netflix, não existia HBO Max, Disney Plus, nada disso. A gente tinha que ir até a locadora, alugar uma fita, não era DVD, era fita. E a gente levava para casa, passava, sei lá, os 2 dias do final de semana e na segunda-feira tinha que devolver com aquelas fitas. E aí toda sexta-feira
Era o plano, assim, de toda sexta. Minha mãe ia na locadora e sempre falava pra mim escolher um filme pra mim. E o que eu escolhia? O Jardim Secreto. Sim, todos os finais de semana. Eu sei desse filme de trás pra frente, frente e verso. A minha mãe também, porque ela assistia comigo. Eu assistia, e não bastava eu assistir, eu não assistia assim uma vez. Eu assistia sábado e domingo, e às vezes mais de uma vez ao dia, tá? Então, eu amava. E eu não sabia que existia o livro dele. E aí eu descobri que existe o livro, que é um clássico também. Olha só, desde pequenininha eu amava clássicos. E me trouxe um sentimento muito bom de descobrir esse livro. E eu quero muito ler ele, porque era, assim, o meu filme preferido na infância. Eu tinha, sei lá, uns 6 anos. Eu assistia sem parar. Esse espertinho aqui tá à minha volta só pra roubar minha pipoca. Tô de olho em você, rapaz. Já estou em casa faz 1 hora. Eu tô aqui sentada no mesmo lugar que eu cheguei. Nossa, gente, foi tão bom. E na praia fiquei até relaxada. É muito bom. Mas vocês sabem que cientificamente isso faz todo sentido. Quando a gente vai pra praia, tem contato com a natureza e contato mesmo físico, no caso, eu sentei no chão, coloquei os pés no chão, a terra absorve toda a energia do nosso corpo e isso faz muito bem para o nosso corpo, para o nosso organismo. Pesquisem sobre isso, se chama grounding. Isso é maravilhoso para o corpo, para a mente, para a saúde. E, enfim, deixa eu contar para vocês que eu presenciei um barraco dentro do trenzinho. Eu só não filmei porque eu fico com medo das pessoas verem e eu acabo apanhando. Mas entraram 3 meninas que pareciam ser super jovens. Deviam ter no máximo 20 anos, acho que não deviam chegar a isso. Uma delas tava com uma caixa de som e colocou uma música super alta dentro do trem, super alta. Obviamente, todo mundo ficou super desconfortável com aquilo. Eu imediatamente coloquei os meus fones de ouvido com cancelador de ruído, porque não dava. E aí, um cara começou, nesse momento, eu tirei o ruído, porque eu queria ouvir a treta. Ai, gente, sou dessa, sou muito curiosa. O cara começou a xingar elas, né? Tipo, querida, ninguém aqui é obrigado a ficar ouvindo esta porcaria de música. Tipo, tira aí. Tem gente que tá voltando do trabalho, gente cansada, e você bota o som super alto. As meninas
principalmente eu que tava com a caixa de som super debochada, zero respeito com as pessoas do trem, debocharam do cara e continuaram com a música. O cara saiu do trem e, gente, eu acho um absurdo as pessoas que acham que todo mundo é obrigado a ouvir a música delas e coloca som alto no trem, ou até mesmo falar alto no telefone. Lá em Sydney eu não via tanto assim as pessoas andarem com caixa de som em trem, essas coisas, mas a quantidade de gente que atendia o telefone no alto-falante era absurdo. E eu odiava, nossa, eu odeio barulho. Nossa, gente, eu não paro de bocejar. Acho que meu olho já tá até enchendo de água. Eu tô muito cansada. Eu acho que foi realmente isso. A praia me relaxou de uma maneira que eu tô assim, cheguei em casa pronta pra dormir. E eu acho que eu vou me despedir de vocês aqui, porque não tá dando mais. Tô com muito sono. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vlog tenha sido muito legal. Se você gostou, não deixa de dar um gostei. Comenta aqui. Eu vou ficar muito feliz de ler os seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o canal com as suas amigas. E a gente se vê no próximo. Tchau!